companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Videozinho de surpresa, né? Videozinho que vocês não estavam esperando, até porque se é um vídeo surpresa, vocês não deveriam estar esperando. Mas enfim, que é para dar umas explicações e lançar algumas teorias no ar. Esse vídeo vai ficar no lugar da História do Rei, capítulo 3, por várias razões, né? Eu estava viajando, até foi por causa disso que acabou atrasando a review. Eu cheguei, se não me engano, acho que foi dia 30, e acabou ficando muito em cima para gravar review, misturou com a História do Rei, e o pessoal demorou um pouco para me entregar os áudios, e a história não conseguiu ficar pronta a tempo, e eu vou viajar de novo amanhã, eu vou para São Paulo, vou resolver uns negócios lá. Então acumulou tudo, e para não entregar a História do Rei, tipo, dia 5, sendo que eu tinha me proposto a sempre entregar dia 1º, em último caso no dia 2, eu achei melhor passar para 1º de setembro, né? Então o capítulo que ia sair esses dias vai ficar para o mês que vem, né? Eu sinto muito, eu vou tentar pelo menos trazer uma qualidade melhor, porque se eu fizesse agora ia sair muito bagunçado. É um vídeo que me dá muito trabalho, certo? E tem alguns áudios ainda que tá falhando e que eu preciso ver com os dubladores para mandar de novo para mim. E resolvi fazer essa teoria aqui rapidinha para explicar a vocês sobre isso, né? Sobre essa mudança e também para não deixar vocês sem nada. Outra coisa que eu quero falar é que provavelmente na próxima revisão, ou talvez na revisão do 836, eu vou mudar um pouquinho o formato. Ainda vai ter as minhas teorias, a minha leitura e a leitura de comentário de vocês. Mas eu vou mudar um pouquinho porque tá ficando muito grande os vídeos e não tá dando pra trazer eles numa data boa, assim, sabe? O capítulo sai na quinta-feira, eu tô conseguindo trazer no domingo, porque o vídeo tá ficando com um bruto de 35 minutos e eu não tô dando conta. Então, só pra informar vocês, agora vamos para a nossa teoria, a nossa discussão da vez, que são 3 formas do Luffy derrotar a Big Mom. A primeira forma, no caso, seria motim. Nós nunca vimos realmente uma cena de motim em One Piece, e em questão de piratas, isso era realmente muito comum. O que é um motim, necessariamente? O motim é quando a tripulação se volta contra o seu capitão. O que vimos mais próximo disso foi na Guerra dos Melhores, aquele rapaz que eu não vou me lembrar o nome agora, que esfaqueou o Yaji, né? O que temos mais perto de motim. Ou talvez até o Barba Negra, né? O que ele fez com o Tati, e por isso que o Ace foi atrás dele. Mas o que seria esse motim no caso da Big Mom? Nós percebemos que os filhos dela, principalmente as filhas, não estão assim nem um pouco ligando para ela, assim, não estão se importando ao ver uma situação em que a Big Mom vai ser traída, né? Nós vimos o caso da esposa do Aladdin, nós vimos a própria Purin, certo? Aparentemente essa Chiffon também do Capone não tá ligando. Então o Luffy chegando nessa ilha, a gente sabe que o Luffy tem essa característica de ser carismático, e ele dizendo como a Big Mom está errada, como o sonho dela é um absurdo, porque ela não quer que todos vivam iguais, ela quer que transformar na cabeça dela todos de forma igual, ela quer transformar todo mundo em gigante para fazer todo mundo ficar igual. Mas a ideia não é você ser igual assim, a ideia é, apesar de todas as diferenças, todos se tratarem de forma igual. Isso é bem uma coisa que poderia sair do Luffy. De vez em quando o Luffy solta uns discursos bacana, né? Não tão eloquente, não tão frequente como outros personagens. Mas a gente pode ver isso até mesmo olhando para os líderes de frota do Luffy, né? Que a gente tem um anão, a gente tem gigante, a gente tem de tudo ali. E com sorte a gente vai ter os Piratas do Sol também. Então, com isso, pode ser que por causa essa falta de empatia para com a Mama, os filhos dela acabam se voltando contra ela. E o Luffy não necessariamente vai ter que se envolver com a história. Digamos que a chegada dele ele vai ser o gatilho para tudo isso acontecer. Essa opção também de motim tem um segundo ponto dentro dela que eu diria que seria um golpe baixo, ou seja, uma traição, né? Não só o descontentamento dos filhos, mas com que alguém começasse uma traição para com a Mama e os filhos acabassem não se motivando a ajudar ela acabasse ficando sozinha. Lembrando que a grande força do Yonko não necessariamente a pessoa só, sabe? A gente sabe que os Yonkos são extremamente fortes, mas o que mais chama a atenção na força deles é a enorme frota que eles possuem. Então, sem essa frota, tipo, uma boa parte dessa frota ficar contra você, as chances de você perder aumentam, entendeu? Então, esse motim, ele pode ser ampliado com essa questão, né? Traidores, alguns maridos das filhas dela, né? Usando-se de golpes baixos. Aí a gente tem a teoria que eu falei de que os Vinsmokes podem estar se usando do casamento para atrair a Big Mom, né? Para executar a Big Mom. Também temos o Capone agora, que aparentemente está muito
suspeito. Também temos o Xer, que precisa dar um jeito de dar o pé daí. E também temos a bomba na Ilha dos Tritões. Todas essas coisas podem ser também um gatilho para que aconteça alguma coisa com a Mama. E na hora de receber o apoio, na hora de receber o reforço, o pessoal dá atrás porque não vê mais ela como capitã. O segundo ponto, uma revolução, né? Só até interessante o Luffy começar uma revolução, né? Pois é, né? Deve estar no sangue. Muito parecido com o que aconteceu na Ilha dos Tritões, o pessoal acaba ficando do lado do Luffy por causa de seus ideais. Desse modo, não haveria um confronto direto com a Big Mom, sabe? Às vezes só umas chispas assim. Justamente por essa ideia de que ela não quer que todos sejam iguais. Ela quer transformar todos iguais na mentalidade dela. E, às vezes, comparando com o que ele viu do Barba Branca, né? Porque a gente vê que o Barba Branca, sim, era uma família de verdade, né? Se tinha nego de tudo quanto é tipo. Tinha até o He-Man da tripulação do Barba Branca. E mesmo assim, eles eram uma família. Então, o Luffy indo contra essa idealização louca da Big Mom, indo contra a parte negra que existe em Totland, né? Tipo Dressrosa 2.0, indo contra tudo isso, ele acaba levando o motim a acontecer. Então, nesse caso, nessa segunda ideia, o Luffy seria diretamente responsável sobre isso. Sabe, por causa das atitudes dele, por causa do impossível discurso dele, as ações que ele vai ocorrendo, ele vai fazendo com que os filhos e os esposos, as esposas dos filhos da Big Mom se voltem contra ela. Essa segunda ideia também não precisaria do Luffy confrontá-la diretamente, seria o feedback dele em relação às atitudes dela. E o último ponto que eu quero falar para vocês é a questão do Luffy conseguir entrar em acordo com ela de alguma forma. Essa teoria está cada vez mais fraca, a gente vendo o que a Big Mom é capaz de fazer, né? As tramóias que ela fez, ela tem até a mesma armadilha, digamos assim, a mesma coisa que prende os escravos, ela possui também, né? Foi ela que deu para os Smokes para prender o Sandy. Mas essa ideia ainda não pode ser totalmente descartada, ainda mais por causa do último capítulo, quando o Barão Tamago fala que eles ainda podem tentar fazer o Pecons ser perdoado, e o Pecons diz para não subestimar a Big Mom. Pode ser que ainda consigam apelar para o lado bom dela. Aí, nesse caso, ou o Luffy ia conseguir fazer um acordo, até como eu falei isso em umas reviews bem para trás, sobre ele talvez negociar a tradução do Poneglyph com a Big Mom, né? A tradução que ele já teve do Poneglyph de Zou, o que eu acho muito difícil, infelizmente, porque o Luffy não é de pensar nesse tipo de coisa, né? Mas ele pode entrar em um acordo assim, só tipo não agressão, assim, sabe? Conseguir, digamos assim, os dois têm um inimigo em comum, seja o pessoal que tá se traindo, seja tipo um Capone ou os V-Smoke da vida, e eles acabarem, né, entrando num acordo por isso. Ou, caso de acontecer um golpe baixo contra a Big Mom, o Luffy acaba ficando do lado dela. Pela simples razão de que ou ele não concorda com esse tipo de golpe, ou simplesmente porque alguém pediu, né? Vai que a Purin chega e fala assim, olha, eu sei que ela é ruim, eu sei que ela pode parecer um monstro, mas ela ainda é minha mãe, por favor, não deixe ela morrer. E ele vai lá e ele protege a da Big Mom, assim, sabe? De um golpe baixo, não que ela necessitaria ser protegida, porque ela é muito forte sozinha. Mas assim, de um golpe baixo, ele sabe que isso vai acontecer, ele vai lá e ajuda ela. E aí, como recompensa, né, digamos assim, como consideração, eles conseguiriam fazer um acordo de não agressão. Então, essas são as minhas 3 ideias de como derrotar, né, a Big Mom nesse arco. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar a sua opinião aqui embaixo, né? Também dê o seu like, né? Compartilhe com seus amigos e tudo mais. Eu peço desculpa pelos atrasos dos vídeos, essas coisas loucas que a gente teve que mudar. E mais uma coisa que eu quero comentar antes de terminar este vídeo. Vocês perceberam que o áudio tá diferente? Eu tô usando o aparelho que eu comprei pro canal e pra mim mesma. Agora para gravar o áudio. Eu gostaria que vocês me dissessem se dá para notar diferença. Se não dá, porque tá dando um pouquinho de trabalho editar com esse áudio novo. Então é isso, gente. Muito obrigada e nos vemos no mar.